Salve amigos ligados no canal Abeco a Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o professor Paulo Amaral Borges da Universidade dos Açores, em Portugal. Os Açores é um arquipélago formado por 9 ilhas no meio do Oceano Atlântico Norte. O professor Paulo tem muitas histórias para nos contar sobre essa região e o trabalho que ele vem desenvolvendo ao longo de décadas sobre principalmente as praias das ilhas oceânicas. Então, fique com a gente. Olá pessoal, então estamos de volta aqui no nosso canal Abeco a Consciência. Nessa entrevista hoje, o professor Paulo Amaral Borges, da Universidade dos Açores, de Portugal. E o professor Paulo vai aí nos contar das suas histórias, né, da sua carreira, dos projetos de investigação. Então, agradeço, Paulo, por estarmos aqui reunidos dentro desse programa que visa a divulgação científica, o conhecimento científico e valorizar também os professores e pesquisadores que atuam nas diferentes áreas, né, das ciências naturais, das ciências da terra, geociências, oceanografia, enfim. Né? Então, obrigado pela sua participação aí. Vamos conversar um pouco sobre ciência. Bom, olha, eu é que agradeço, para começar, agradeço o teu convite, porque é sempre bom divulgar as nossas experiências e todos nós saímos mais ricos com tudo isto. Certo. De maneira que, quando quiseres, estou disponível para ti. Então vamos começar falando um pouco sobre você, Paulo. Fale um pouco sobre você e sobre a sua carreira. Está bem, ora, eu... Tal como tu começaste por dizer, eu sou natural aqui dos Açores, da ilha de São Miguel. Fiz o meu percurso normal cá e antes de estar na geologia, eu fui para a medicina. Tenho o terceiro ano de medicina na Universidade do Porto. Mas depois aí vi que não era aquilo que eu mais gostava e regressei aos Açores para fazer uma coisa que era também um dos meus sonhos, que era a biologia e a geologia. E nessa altura tirei a minha licenciatura em biologia e geologia, ensino de, portanto, era uma licenciatura vocacionada para ser professor no ensino secundário, mas no último ano da licenciatura, portanto, a licenciatura era de 4 anos e um ano de estágio. Nesse ano de estágio, nós temos que fazer um trabalho de licenciatura. E eu optei por fazer em geologia. E na altura fui orientado nesse trabalho pelo atual reitor da nossa universidade, o professor Dr. João Luís Gaspar, que me orientou no meu trabalho de licenciatura. Depois disso, lecionei durante 2 anos em 2 escolas secundárias, o que foi bom, que me deu a experiência de contactar com faixas etárias diferentes, o que dá a experiência para podermos falar e contactar com as pessoas. Depois disso, um outro professor da universidade, o professor Dr. Vítor Hugo Forjás, que agora atualmente já se encontra jubilado, fez-me o convite a mim e a um outro colega meu, o José Pacheco, se nós não estaríamos interessados em concorrer para a universidade, porque iam abrir vagas na geologia. É claro que eu sempre tive o bichinho e o gosto pela investigação e, portanto, concorremos, com mais outros, e por acaso fomos aceitos os dois, eu e o meu colega José Pacheco,
que éramos colegas de curso. Ora, quando entrei para a universidade, como assistente estagiário, no meu caso, assistente estagiário de investigação, durante um ano, isso foi em 1992, já no século passado, né? Já passou bastante tempo, cara. Eu fiz de tudo um pouco. Trabalhei na hidrogeologia, na vulcanologia física, na geomorfologia, fiz de tudo um pouco. E só passado um ano de ter feito tudo um pouco, é que me foi proposto se eu não gostaria de trabalhar na área da geologia costeira, da geologia do litoral. E para isso eu fui à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa encontrar-me com um professor que lá existia e ainda lá trabalha e faz a sua investigação, que é o professor Dr. César Andrade, que trabalha nessa área. E fui lá falar com ele para me explicar o que é que era, o que é que não era, e depois fiquei interessadíssimo, até porque nos Açores não havia trabalhos feitos sobre essa área. Ou melhor, havia umas coisas muito generalizadas, englobadas noutros trabalhos que não tinham nada a ver com a geologia costeira, com a geomorfologia costeira, ou então trabalhos muito específicos para um porto, para uma obra desse género. Portanto, eu fiquei entusiasmado, ele foi meu orientador e foi digamos, talvez o responsável por aquilo que eu sou hoje em termos de geólogo costeiro, que foi nisso que eu me doutorei. E, portanto, a partir daí eu comecei a fazer um trabalho na área da geologia costeira. Comecei pelas bases, porque não havia nada. E comecei pelas bases, trabalhei na geomorfologia costeira, na tipologia da faixa costeira, na morfodinâmica das praias, na erosão costeira, indiretamente na geotecnia dos taludes, das arribas costeiras, e portanto fui fazendo isto. Ao longo dos anos fui visitando, quer integrado em projetos ou não, eu fui visitando, por exemplo, as ilhas, a ilha de Santorini, na Grécia, de origem vulcânica, me abriu horizontes, nas ilhas eólicas, trabalhei nas ilhas eólicas no norte da Sicília, o que me abriu também horizontes, porque me permitiu ver, quer em ilhas vulcânicas, outras formas geomorfológicas e que eu cá não tinha visto ainda. Nas Canárias, onde fiz um curso de pós-graduação em vulcanologia, porque achei que era importante perceber os materiais que constituem, que são o suporte das ilhas onde eu estava a fazer a minha investigação, e portanto isto foi-me enriquecendo. Depois disso, Ricardo, claro, fiz as provas todas foram necessárias para a progressão na carreira. Em 2004 apresentei a minha tese de doutoramento. Mas nesse percurso trabalhei numa área que me deixou, que durante muitos anos foi a menina dos meus olhos, que foi trabalhar em dois sistemas lagunares que são únicos nas Ilhas Atlânticas, que tem uma barreira, em vez de ser arenosa, é cascalhenta. Por acaso, um deles é um dos spots melhores para surfar. Vêm surfistas de várias partes do mundo, portanto tem ondas boas, e aí despendi muito da minha energia, da minha investigação.
chegando ao ponto de, numa altura, pensar doutorar-me em sistemas lagunares costeiros. Felizmente, o meu orientador, o professor César Andrade, que é um grande amigo hoje em dia, disse-me: Paulo, não se limite apenas a isso, porque senão, quando acabar o doutoramento, ficou especialista em algo que não tem muito mais aí na sua zona de trabalho. Portanto, continua a alargar o seu trabalho. E foi isso que eu fiz. E por isso desenvolvi trabalho na erosão, na morfodinâmica costeira, e tem sido um trabalho que vai sempre a continuar. Legal, Paulo. Claro, eu conheço o Paulo já de uma boa data, né, quando estive aqui nos Açores, e eu sei do trabalho que ele realizou. Mas antes, deixa eu compartilhar uma tela com as pessoas, porque nós estamos falando de uma coisa, vocês estão vendo aí direitinho, o Google Maps, o Google Earth. Consegue, então? Tá ótimo. Então, aqui nós temos o Google Earth, nós temos aqui Portugal, e o Paulo está se comunicando com a gente exatamente desse arquipélago, né, que é composto por 9 ilhas, pode ser 8,5, né, que é as formigas aqui bem pequenininha. Então, nós temos aqui Grupo Oriental, a ilha de São Miguel, a ilha de Santa Maria. Vai me corrigindo se eu estiver errado, Paulo. Aqui, certo, cara. Aqui o Pico, a Graciosa, o Faial. A Graciosa em cima. Essa, né? Essa aqui, aí, Graciosa. Isso. Aqui é o Faial, terceira. São Jorge. São Jorge. A tal que tem os sistemas lagunares. Flores e Corvo, né? Então, está bem aqui no meio do Atlântico, falando com a gente nessa ilha espetacular que é parte do arquipélago dos Açores, e a gente vai ver mais fotos e vamos ter aí uma longa e interessante conversa aí com o Paulo. Mas eu achei importante localizar, né, o pessoal. Nós estamos aqui no Brasil, falando diretamente aqui da Bahia, né? Então, ótimo. Com o outro lado do Atlântico, lá no hemisfério norte, sobre aí um sistema de dorsal mesoceânico. Mas muito legal. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento e vamos voltar para o nosso papo. Então, Paulo, aí seguindo em frente, a gente fala um pouco, lembrar um pouco, já complementando o que você já falou, né? Mas assim, lembrando um pouco dessa história, quais os professores e pesquisadores que influenciaram na sua carreira, e dê alguns exemplos, né? Então, aquelas pessoas que ficaram gravadas aí na memória e que influenciam a sua carreira. Olha, eu já deixei mais ou menos atrás, quando falei, 3 pessoas que foram importantes. Uma foi o professor Dr. João Luís Gaspar, que me orientou na minha tese de licenciatura. A outra foi o professor Dr. Vítor Hugo Forjás, que foi co-orientador da minha tese de doutoramento e de mestrado, o equivalente a isso, e que teve a visão de me encaminhar para esta área de trabalho. Outra pessoa que me marcou e marca foi aquele que foi durante muitos anos o meu orientador e continua a ser sempre o meu mentor, que é o professor Dr. César Andrade, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Porquê? Porque ele realmente foi importante, além de ser um excelente amigo, é um excelente profissional na sua área, extremamente conhecedor, aberto a ideias novas, com quem eu privei, apesar da distância, privei muito com ele
e portanto tive essa possibilidade. Houve também um outro professor que marcou, o professor Dr. Fernando Marques, também na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, porque partilhou comigo, por exemplo, a técnica que ele tinha desenvolvido para fazer estudos e calcular taxas de erosão costeira, que era por fotocomparação. Portanto, ele partilhou comigo o seu método, o método que ele desenvolveu, que é algo que nem sempre é comum nas nossas universidades portuguesas, que é essa partilha de informação e de técnicas. Depois, claro, houve, não porque eu tenha tido contacto pessoal com nenhum deles, foi o norte-americano Francis Shepard. Porquê? Porque ele desenvolveu na década de 70 um sistema de classificação costeira que ainda hoje é utilizado com pequenas variantes, e foi com esse sistema de classificação que eu desenvolvi um sistema de classificação da tipologia da faixa costeira dos Açores, que tem aplicação, começou por ter aplicação apenas na costa sul de São Miguel. Depois, posteriormente, eu desenvolvi e aperfeiçoei e teve aplicação nas ilhas todas dos Açores, e tem aplicação nas ilhas atlânticas, nomeadamente Canárias, Cabo Verde, Madeira e afins. Outro professor, outro investigador que marcou bastante a minha evolução, outra vez eu não o conheci pessoalmente, apenas os seus trabalhos, é também um norte-americano, o Dr. Paul Comar, que é um barra na dinâmica, na morfodinâmica de praias. E, portanto, foi nele que eu fui beber e fui aprender muito daquilo que eu precisei para a minha vida profissional. Claro que depois houve, com certeza que houve, quer na geomorfologia costeira, quer na morfodinâmica de praias, houve outros nomes que foram importantes. Mas há um outro investigador, neste caso australiano, tem a sua idade já, que é o Sr. Edward Bryant, que me infectou, no bom sentido, com o vírus dos tsunamis. E, portanto, foi a partir, tomei conhecimento, já tinha tomado conhecimento dos tsunamis com o meu orientador, com o César Andrade, mas depois fiquei com o bicho com os trabalhos desse senhor, que me levaram, como é evidente, a contactar com outros investigadores importantes nessas áreas. Porque uma das coisas que eu também trabalhei, e tenho trabalhado, e continuo a trabalhar, são os tsunamis. Depois, mais recentemente, conheci este, sim, a nível pessoal. Antes disso, houve um ponto importante na minha carreira, que foi, eu já tinha participado em vários congressos, etc., mas houve um que foi extremamente importante para mim, que veio na sequência de um encontro que tínhamos tido cá em São Miguel, no âmbito de um projeto sobre tempestuosidade, um projeto a nível europeu, onde eu era participante, e onde conheci um grande amigo teu, o Cooper, e que foi exatamente o simpósio, o International Coastal Symposium, em 2002, em Belfast. Isto foi um ponto importante na minha carreira. Porquê? Porque pude contactar pessoalmente com investigadores estrangeiros e ver trabalhos que eles estavam a apresentar, trabalhos recentes e técnicas, etc. Além de ter feito, e isto foi importante para mim, eu já tinha feito muito trabalho de campo em zonas costeiras de ilhas vulcânicas, algum trabalho em Portugal continental, ali na zona
de Lisboa, mas depois foi na Irlanda que eu vi outros ambientes litorais que vieram enriquecer o meu trabalho, enriquecer o meu conhecimento. Estava eu a dizer que mais recentemente tomei contacto através de uma amiga minha, também investigadora aqui na Universidade dos Açores, mas na área da Geografia, a doutora Helena Calado, com quem tenho trabalhado bastante. Conheci o professor Mike Phillips, na altura era da Universidade de Wales, depois da Universidade de Southampton, com quem tenho trabalhado nesses tempos mais recentes, nos últimos 10 anos, tenho trabalhado um bocado com ele, que é alguém extremamente interessante. Me permiti também contactar atualmente com uma investigadora, que foi minha aluna de doutoramento, que é Kiat Ngue, que é uma investigadora natural de Singapura, mas que fez mestrado nos Estados Unidos, fez doutoramento na nossa Universidade dos Açores e nesse momento é investigadora na Faculdade de Ciências do Porto. E nós temos trabalhado mesmo à distância, temos tido possibilidade de nos encontrarmos e temos trabalhado bastante juntos, o que é bom. São, digamos, essas as pessoas que me têm marcado na minha carreira, na minha vida. Maravilha. Isso para não falar de uma vez de ter conhecido na Ilha de Santa Maria um investigador brasileiro com quem senti logo uma afinidade interessante. Esse investigador... Fizemos até um trabalho juntos, né? É verdade. Fizemos vários trabalhos juntos, né? Mas temos aí publicações de parceria. É verdade. Com certeza. O professor Paulo aí foi um dos guias, né, do conhecimento de todo esse ambiente litorâneo dos Açores. E, claro, não poderia deixar de faltar essa entrevista contigo, né? Porque, assim... É que agradeço. Ambientes litorâneos são ambientes são dinâmicos, né? Exato. E são muito sensíveis. Então, nós aqui temos uma preocupação de levar ao público justamente essas duas premissas, da dinâmica e da sensibilidade desses ambientes, claro. Porque há muitas décadas, né, mas principalmente a partir da década de 50, houve um crescimento acelerado da zona costeira e todo o litoral passou a ser a área nobre, muito valorizada, claro. Com especulação imobiliária. Então, assim, obras de intervenção costeira têm afetado a dinâmica costeira, né? Além de ser um assunto que nos interessa, né? Mas é um assunto de interesse da sociedade, como você citou, os tsunamis, né? Então, são as ondas de maré, né? Então, as ondas de ressaca que afetam o nosso litoral, né? Além daquele que a gente vai contando aí ao longo dessa conversa, os usos múltiplos, né? E os Açores é engraçado no sentido português da palavra, de ser interessante, né? Porque são ilhas oceânicas, né? Que tem até algumas praias arenosas bem desenvolvidas, né? Cordões litorâneos aí bem desenvolvidos, né? E que tem uma dinâmica própria que difere muito, por exemplo, do que nós vemos aqui no litoral da Bahia, por exemplo, ou no litoral do Sudeste e do Sul, né, que são litorais com domínio de areia maior, né, e com sistema de maré, de micromaré, né? Então, mais ou menos o que vocês têm aí nos Açores, né? Exato. Então, microatidade, exato. Já vou até então emendar a terceira pergunta, que seria, você já, lógico, a gente já tem uma boa noção disso, né? Mas hoje em dia, qual é você falou aí, né, das suas principais áreas de atuação. Então, a primeira pergunta você quer desenvolver um pouco mais sobre alguma dessas áreas específicas, né? E depois aí eu queria que você
citasse um ponto, apesar que eu acho que isso seria meio prolixo, porque o que eu ia te perguntar é se houve um ponto de inflexão na sua carreira, né? Mas vamos primeiro e você já respondeu que você começou medicina e mudou para biologia e geologia. Lembrando que em Portugal a graduação, o bacharelado que vocês denominam, biologia e geologia são juntos nos primeiros anos. Aqui no Brasil a gente tem graduação em biologia, graduação em geologia, né? Então o sistema é um pouco diferente. E cá, desculpa, Ricardo, cá também havia a graduação só em biologia e só em geologia, continua a haver. Houve durante um período, apenas durante esse período é que houve graduação em biologia e geologia, porque era para colmatar uma falta de professores de ciências naturais no secundário. Okay. Então, porque isso era dado só por professores de biologia, que depois tinham falhas quando tinham que dar a geologia no 11º e 12º ano, dos de geologia que tinham falhas para dar a parte de biologia no 7º, 8º e 9º ano, e por aí fora, e no 11º e 12º. Ora bem, Ricardo, o que é que o ponto de inflexão foi realmente a minha passagem da medicina para a biologia e geologia, e depois aí na biologia e geologia ter feito a inflexão para a geologia. Primeiro, eu até gostava mais da vulcanologia, porque sismologia, vulcanologia, em ilhas vulcânicas, portanto, isto era um bichinho que eu mais tinha, mas depois daquele ano que eu referi, um ano e meio que eu levei a trabalhar nas áreas todas, e quando foi proposta essa nova área, foi realmente a grande inflexão que eu fiz, foi para a geologia costeira litoral. Dentro dessa, tem seguido mais ou menos um fio condutor seguro, embora com algumas inflexões para algumas outras áreas, mas sempre da geologia costeira. E, por exemplo, nos tempos mais recentes, eu continuo a trabalhar na dinâmica de praias, continuo a trabalhar na erosão costeira, seja em ribas, seja em praias, continuo a trabalhar na tempestuosidade que afeta as ilhas, porque são os principais agentes forçadores da morfodinâmica local, e, claro, nos tsunamis vou sempre trabalhando como background. Tenho trabalhado agora bastante na chamada na vulnerabilidade costeira. Tanto é que os últimos trabalhos que temos feito, nomeadamente com o Mike Phillips, com a Chiati, com a Helena Calado, tem sido nessa área. Desenvolvi um índice de vulnerabilidade costeira que foi apresentado num congresso, e depois esse índice, que incidiu apenas sobre uma ilha, a Ilha do Pico, depois foi alargado às outras ilhas, aperfeiçoado, e tem sido importante. Embora muito do trabalho que eu vou fazendo nem sempre é aproveitado por quem decide e por quem governa. Isso é exatamente o que eu iria te perguntar, que eu vou te perguntar, né, Paulo? Que é assim, como que você vê o trabalho gerado por você e pelo seu grupo, né, no que diz respeito à importância para a sociedade, e aí entra, por exemplo, os índices de vulnerabilidade, ou seja, são aqueles parâmetros físicos que levam em consideração um conjunto de análise de dados, né, e que demonstra riscos, né, dessa faixa litorânea, então a vulnerabilidade. E como que você vê se esse seu conhecimento, além de ser visto pela sociedade e aceito,
como que ele está sendo aí utilizado pelos tomadores de decisão, né? E nos diferentes níveis aí. Ora, o trabalho que temos desenvolvido acho que é importantíssimo, porque também aqui nos Açores, desde a década de 90, que a faixa costeira tem vindo a sofrer uma ocupação grande, portanto a carga é bastante grande e portanto é importante perceber, tal como referias há pouco, são sistemas muito dinâmicos, mas muito sensíveis e portanto o trabalho que nós fomos desenvolvendo, fiz uma série de trabalhos de estudos de impacto ambiental nesta área para o governo, fiz em determinada altura. Fui inclusive até consultor para um trabalho específico dos planos de ordenamento das ilhas mais pequenas, da orla costeira das ilhas mais pequenas, mas a partir de determinada altura esses trabalhos, se calhar porque não iam muito de encontro com os desejos e as pressões feitas por outros lobbies para a ocupação da orla costeira, esses trabalhos começaram a ficar mais na gaveta. Vou dar um exemplo. Nós fizemos um trabalho tinha a ver com uma fajã que nos Açores são plataformas detríticas planas junto ao mar, tem o nome de fajãs. Eu tenho, você me mandou até uma foto aqui, que a hora que você quiser eu posso... Ora experimenta pôr lá para ver se tem. Então, peraí. Se não tem, se não foi você que... Deixa eu ver. Não tem. Da Fajã não. Desculpa. Da Fajã acho que não me lembro. Mas pronto, nós fizemos um trabalho e mesmo com esse trabalho feito com o grupo, a mostrar que era desvantajoso as obras que estavam a ser feitas lá, porque a própria população, embora quisesse aquelas obras, depois quando respondia ao inquérito indiretamente, estava a contradizer-se, não foi utilizado. Os índices de vulnerabilidade têm sido pouco utilizados, infelizmente. A partir de determinada altura, a governação começou a desenvolver por si trabalhos, alguns dos quais com qualidade, outros se calhar com menos qualidade, digo eu, porque alguns eu não os conheço na sua totalidade, mas fizeram trabalhos a dobrar, porque havia trabalhos feitos e foram criados por eles outros sistemas que, na minha ótica, são mais imperfeitos, são menos abrangentes, mas é o que acontece. A população em si percebe que o trabalho que nós fazemos, que eu tenho apresentado, porque isto é publicitado, às vezes em divulgação nos jornais, em entrevistas de televisão, e portanto as pessoas percebem que é importante esse trabalho que tem vindo a ser feito. O próprio governo reconhece que o trabalho é importante, mas depois, quando chega ao momento da verdade, fazem-se esquecidos, porque às vezes há grupos de pressão que, enfim, é melhor não dizer mais coisas, porque senão... Então, na verdade, assim, isso é um fato constatado por diferentes pesquisadores, e isso está relatado nos vídeos aqui do Abeco à Consciência. Como eu disse, é um canal voltado à divulgação da ciência. Então, o que a gente vê é que, proporcionalmente, nós somos muito mais requisitados, eventualmente, para ouvir nossas opiniões
durante a mitigação, ou seja, depois que o prejuízo já foi, sim, e muito menos requisitado e ouvido durante o planejamento, que seria um planejamento estratégico, né? Então, nós estamos, por exemplo, num momento de exceção mundial, que é a pandemia do Covid, né? Então, onde se fala muito da ciência, da importância da ciência, né? Mas, assim, puxando para a nossa ciências naturais, ciências exatas, as geociências, a gente vê também que nós somos lembrados depois que passa um furacão, destrói tudo, exato, e aí tem o prejuízo. Como nós vamos reconstruir esse ambiente? Claro que nós temos muito a contribuir na mitigação, claro, dos impactos ambientais, mas também nós temos muito a contribuir, e aí agora eu não falo como um pesquisador, eu falo como uma pessoa da sociedade, um membro da sociedade. Nós temos muito mais a contribuir no planejamento estratégico. Ainda mais, claro, os profissionais, professores e investigadores, né, que trabalham com as ciências do ambiente, né? Então, sejam elas as geociências, como a biociências, a gente aí entra no campo da geografia, enfim, né, da geologia, da geofísica, da oceanografia, da engenharia. Então, claro, até porque dentro da própria instituição universidade, nós auxiliamos na formação de diferentes tipos de profissionais, né? Então, mas nós precisamos ter mais espaço para sermos ouvidos no planejamento. E é fato, nem sempre tudo que nós temos a dizer vai de acordo com a administração atual. A administração atual, ela tem um planejamento, ela segue um calendário, né? Mas ela tem diretrizes, né? E nem sempre nós estamos, porque nós, como cientistas, investigadores, a gente não está atrelado a uma barreira, né? Então, por exemplo, você sabe que houve um exemplo assim ali na costa dos Açores. Então, para que você vai repetir esse erro aqui? Estou só dando um exemplo, né? Ou em outras partes do mundo. Poderia falar, o problema da Indonésia, né? O tsunami da Indonésia, que até então ninguém sabia nem o que era um tsunami. Mas o Paulo já sabia, e aí, desde a década de 90 que você fala, né? Então, por quê? Porque dentro da universidade, a gente já estudava esse tipo de fenômenos naturais. Então, é importante a sociedade saber, isso não é uma crítica direta a um governo, a um tomador de decisão e tal. A gente sabe que coisas que a gente faz, que a gente escreve, que a gente envia para as secretarias, muitas vezes acaba ficando engavetado, né? Então, o nosso mais acontece, mas a gente também deixa aí esse recado, esse alerta, né? Para buscar dentro das universidades que não tem barreiras, né? Profissionais para auxiliar o planejamento, principalmente nós que estamos mais ligados ao ambiente, o planejamento de uso e ocupação do continente, né? O dos solos e tal. Mas aí, então, eu queria continuar, que você falasse um pouco mais, né, ainda como você trabalha com essa parte da zona costeira, da dinâmica costeira, né, em ilhas oceânicas, que é uma coisa assim que já é um pouco mais específico, né? Então, comente um pouco sobre a importância do que isso representa em termos local, né, e em termos global. E temos algumas fotos aí dos Açores que você separou, né, que eu quero mostrar aqui para todo mundo que está nos assistindo. Podes pôr aí uma e se calhar a partir dela... Então vamos lá. Então, deixa eu só
Ocultar para o visitante, compartilhar a tela. Aí. Pronto. Ok, por exemplo, as praias que neste momento, melhor, neste momento não, porque elas estão, por causa da pandemia, isso está tudo suspenso, mas até a pandemia elas estavam, porque nos Açores o turismo cresceu de forma exponencial. Claro que não sendo os Açores propriamente um destino de sol, mas as praias eram muito utilizadas. E é interessante que as nossas praias, nos Açores, são praias que na sua maioria, na sua grande maioria, à volta de 80% estão associadas a riachos, ribeiras ou rios. Não é que nós tenhamos cá rios com a dimensão dos rios que vocês têm aí, por exemplo, no Brasil, mas cursos de água, muitos deles permanentes, outros efêmeros, torrenciais. E é interessante que o conteúdo das nossas praias essencialmente resulta em 80%, 85% dos casos, resulta do transporte de sedimentos pelas ribeiras, pelos cursos de água, e não pelo desmonte da arriba, da erosão da arriba. Portanto, a principal fonte supletora de sedimentos para as nossas praias são os cursos de água, que vão causando erosão a montante em depósitos ricos em grãos, em sedimentos compatíveis com a textura e com o diâmetro hidráulico das nossas praias, dos nossos ambientes litorais de praia, e, portanto, são um recurso que, por exemplo, quando tem vindo a construir pequenas barragens para retenção da água, para evitar, por exemplo, algumas cheias fluviais, isto tem diminuído o fornecimento de sedimentos para as nossas praias. As nossas praias, é interessante que elas podem ser divididas em 3 categorias. Aquelas que têm areia durante todo o ano, seja verão marítimo ou inverno marítimo. Aquelas que durante o verão marítimo areiam e no inverno são formadas apenas por cascalho e afins. E depois temos aquelas que são menos frequentes, que durante o ano a berma da praia vai alternando entre ser uma berma arenosa e a face arenosa, entre ser uma berma cascalhenta e a face arenosa, ou ser a berma uma mistura de cascalho com areia. Portanto, eu estou falando de cascalho, classe dimensional, cascalho, grãos com um diâmetro superior a 2 milímetros, e a face sempre arenosa. Isto tem a ver exatamente com o quê? Com o facto de, se quiseres mostrar aqui outra fotografia, exato, esta, por exemplo, com o facto de termos, em alguns casos, eventos marinhos que causam essa alteração. Por exemplo, aqui nesta fotografia que nós vemos claramente uma praia, não das mais típicas, ela tem a sua face, mas tem a sua face, tem a sua berma, e depois até tem
Podes voltar ao anterior. Até tem atrás uma duna trepadora. Claro que não é uma duna como as dunas que se encontram aí no litoral brasileiro. Mas à escala da nossa ilha é uma duna interessante. Mas se virmos, há ali um circo de erosão e, portanto, tem associado um curso de água, nesse caso um curso de água efêmero e não permanente, mas torrencial, que quando chove despeja no litoral uma carga sedimentar elevada que alimenta diretamente a praia. Mas o que é que podemos dizer sobre as nossas praias? Elas são, normalmente é uma berma, poderão ser como aquela fotografia anterior, se quiseres mostrar a anterior, apenas uma rampa de spray, apenas uma rampa de spray que no praia-mar, a onda vem espraiar aqui em cima, ao pé daquele perdão que ali está. O normal, o habitual também é esse tipo de praia que nós temos aqui, onde vemos claramente a face e a berma. As nossas praias, normalmente, transversalmente, têm uma dimensão máxima de 80 metros. Exato, por exemplo, esta que está aqui em Santa Maria, cá está uma praia que só no verão é que a sua berma é um pouco maior e é nos dias de grande calmaria que normalmente é uma rampa de spray que fica inundada em cada ciclo de maré. O que eu achei interessante é que Santa Maria é uma das ilhas, né? E é a ilha onde tem o sedimento mais amarelado, né? Como a gente tem aqui no Brasil, porque nas outras praias o sedimento é bem escuro, né? Bem escuro, e bastante pobre em carbonatos. Extremamente pobre em carbonatos, enquanto que aquela praia de Santa Maria é uma ilha, a ilha teve flutuações e teve submersa e imersa ao longo do seu ciclo de vida, inclusive com rochas de natureza sedimentar. O conteúdo sedimentar dessas praias é extremamente rico em carbonatos, ao contrário das outras ilhas que são extremamente pobres em carbonatos. O conteúdo em carbonatos anda à volta dos 3%. Numa amostra de 100 gramas, 3 gramas são carbonatos. Enquanto que aqui o conteúdo é entre 50% a 60% de carbonatos. Tanto é que a Ilha dos Fósseis... As fontes sedimentares são... Exato. É a Ilha dos Exato. Fósseis. Aí, Paulo, Não é mais, é a Ilha dos Fósseis. Eu tomei a liberdade de colocar Fizeste bem. Umas fotografias aqui na tua apresentação e que eu acho fantástico para a gente contextualizar essa questão de uso e ocupação do litoral e toda a preocupação com a dinâmica costeira, né? E que me chama a atenção porque veja que essa é a ilha de São Miguel, onde o Paulo mora, né? E há muitas obras de intervenção costeiras e que eu julgo que são obras de sucesso, né? Então, eu vi quando eu vi, né? Então, eu sempre gostei bastante desse estilo de intervenção quando o homem tenta aproveitar de uma forma mais democrática o ambiente costeiro. Então, você tem aí muitas áreas de usos múltiplos e uso liberados para a população, né? Então, então eu achei assim que os Açores também é um exemplo, né? A gente pode citar outros lugares, a Holanda,
a próprio Dubai e tal, né? Mas aí aqui Claro. eu separei aí o que eu estava falando, aqui mostra até a Fajã, Exato. né? Do rosto do cão, né? Da São Roque. Sim, uma feijãozinha lávica nesse caso. E aqui As outras que eu piscinas. falei eram todas aqui. As piscinas, exato, ótimo. As piscinas Exatamente. aqui ao longo da costa. Exatamente, as áreas E era isso. de balneário, né? Que são áreas públicas, gratuitas, né? Então, aproveitando vigiadas. Vigiadas e vigiadas com guarda-vidas, né? Então, para não ter riscos de afogamento, tem até uma bandeirinha amarela ali mostrando a condição do mar, porque de vez em quando isso tudo aqui tem que ficar fechado, porque as tempestades que entram nos Açores e assolam o litoral não é brincadeira, são ondas que passam de 5, 6 metros, fácil, e são gratuitas e abertas ao público, né? Então, tem limpeza pública, né? Então, você vê aí, é lógico que nós não estamos falando de uma população igual à do Brasil, né? Por exemplo, Salvador, né? Com mais de 1 milhão de pessoas, mas nós estamos falando de uma ilha aí que facilmente ultrapassa os 120 mil habitantes, né? Então assim, áreas públicas, gratuitas, com vigilância para ninguém se afogar, né? Ou para diminuir os riscos de banho, né? Limpas. Então, assim, para mim é um exemplo. É importante. E nesta zona, por acaso não me lembrei, mas entre a fotografia do quadrante inferior esquerdo do ecrã e a do direito, foi feita uma obra, que deves lembrar, que é uma marginal, que eu acho que é exatamente um caso de sucesso estrondoso. Não sei se foi feito propositadamente, digo isso sempre, mas era uma zona que era galgada. Por exemplo, a fotografia aqui, que tem a praia, ali aquelas casas eram galgadas e inundadas até a estrada principal, e as suas traseiras que davam para o mar eram zonas extremamente degradadas, eram zonas de prostituição, de tráfico de droga, eram lixeiras onde as pessoas despejavam lixo, etc. E todos os invernos o mar galgava e inundava, e quando os eventos eram maiores do sudoeste, com ondas de 12 a 14 metros, as ondas vinham até, a água vinha até à rua principal, ultrapassando uma penetração de mais de 100 metros. Portanto, chegavam até era desagradável. Exato. As casas ficavam completamente inundadas, a estrada principal ficava barrada, não se podia passar. E com a construção, foram pensadas várias hipóteses para ir, nomeadamente um perdão, mas isso seria horrível. Acabaram por resolver por construir uma estrada. Essa estrada que está à cota, em alguns locais um pouco acima dos quintais das casas das pessoas, mas está normalmente à cota do substrato rochoso que existia, e depois foi feito à frente apenas um pequeno enrocamento para proteger a estrada. Permitiu criar zonas de lazer, como ginásios ao ar livre, como parques infantis, como cafés e esplanadas, e permitiu, digamos, melhorar socialmente aquela zona, porque deixou de ser uma zona de prostituição, deixou de ser uma zona onde se fazia tráfico de droga, o consumo dela, onde se despejava lixo, para ser uma zona onde as pessoas vão fazer jogging, vão fazer walking, vão passear apenas, vão namorar, vão confraternizar nos cafés, ter uma ciclovia. E depois a vantagem disso é que, quando vêm as tempestades,
aquelas tempestades médias de ondas de 6 metros, ok, não faz rigorosamente nada. Quando temos as tempestades de sudoeste com ondas de 12 a mais metros, e se apanha maré cheia e marés vivas, há algum galgamento, mas o galgamento é feito e a inundação é feita apenas da estrada. Portanto, já não chega às casas. Não há algo muito específico. Houve uma contenção e não há mais perda, né? Principalmente perda de vidas ou até mesmo perda de propriedade, né? E além do Exatamente. que, a intervenção na zona costeira, quando ela é planejada e bem executada, ela agrega muito valor, né? Como você relatou aí. Então, as zonas que eram extremamente desvalorizadas por atuações ilícitas, né, passa a ser altamente valorizadas, e aí a população Exato. Pode desfrutar dessas áreas em plenitude, né? E aí agora uma foto para descontrair um pouco mais, né? Porque esse é um papo descontraído, claro, né? Então, claro. Mas que eu não poderia deixar de pedir para o Paulo falar um pouco, porque os Açores, a colonização brasileira teve muita contribuição dos navegadores açorianos e madeirenses, né, que eram a grande parte da tripulação portuguesa que chegava a desembarcar aqui no Brasil colônia na época do descobrimento, né? Então aqui é muito Exato. Interessante, nós estamos aí com o açoriano, estamos falando aqui no berço do descobrimento, né? Que é a Bahia, né? Mais notadamente ali Porto Seguro, mas é aqui o nosso estado da Bahia. E aí a gente mostra mais uma das nossas familiaridades culturais. Então, o que é isso aí, Paulo? Ora, isso aqui, na fotografia de cima, podemos ver um campo de fumarolas vulcânicas, né? Porque elas estão situadas dentro da cratera de um vulcão ativo, que ainda em 1630 foi a sua última erupção. Portanto, os Açores já eram colonizados, já estavam povoados. Nos Açores tem vulcões ativos ainda, né? Que geram... Geram atividade secundária e, felizmente, primária tem estado mais calmo. E, portanto, aqui temos as emanações gasosas de fumarolas surfataras, temos nascentes termais ao mesmo tempo, e, portanto, o chão está quente. E nós, os locais, começámos por podemos ver na fotografia abaixo, por fazer inicialmente buracos no chão, por uma panela pondo por baixo as hortaliças, as couves, as cenouras, o repolho, depois pondo em cima a carne de vaca, a carne de porco, a carne de galinha, e depois em cima os enchidos, as morcelas, os chouriços, isso tudo dentro de uma panela, fechada, dentro de uma saca e colocada dentro dessa cova que se pode ver no slide de baixo. Isso fica aí umas 5, 6 horas e fica cozinhado. O chamado, aquilo que em Portugal continental se chama o cozido à portuguesa, nós temos aqui uma pequena adaptação que é o cozido das Furnas, porque essa zona aqui chama-se, esse vilarejo chama-se Furnas. E aí juntamos também... É a origem do cozido. Juntamos também, já me esquecia, batata e o inhame. Sim. O inhame. Então, um gosto especial. Muito interessante, porque é uma comida muito utilizada aqui no Brasil, que é o cozido, né? Então a gente faz com carne, legumes e temperos, né? Utiliza os mesmos ingredientes que você falou, né? Então a gente utiliza as linguiças, né? Então, que são os enchidos, os embutidos, nós colocamos as carnes de vaca, carne de porco, carne de galinha,
os legumes, o repolho, a cenoura, a couve, o inhame, a batata. Então, a similaridade é a mesma, né? Então, muito interessante. O interessante é que aqui neste nós não colocamos água nenhuma, porque a água que os legumes têm com o calor é cozida a vapor quase e, portanto, destila e tem um gosto especial. Quem prova diz que tem um gosto especial. Maravilha. Então, além da gente saber, a gente saber que o nosso cozido teve uma origem daquela parte portuguesa, ele teve uma origem aí, uma passada pelos Açores também. Agora também a gente já sabe que os Açores têm vulcões, né? E vulcões ativos, não que explodem a lava incandescente, pirotécnica, mas que emite sinais de alta atividade através da exudação dos gases, né? Então, isso aí é mais uma curiosidade interessante desse arquipélago aí tão convidativo. E aí agora, Paulo, a gente já está se aproximando aí no nosso final da entrevista, tá? Tenho que sempre agradecer aí pela disponibilidade. Eu agradeço a possibilidade de estar falando contigo. E aí eu pergunto para você, né? Atualmente você tem parcerias, eu já ouvi, né? Você falou com a Helena Calado, falou com o grupo que vocês estão contribuindo, né? Mas aí você tem aí eventos e também o programa de pós-graduação aí da Universidade dos Açores, o qual você é o orientador. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a possibilidade de estudantes virem a se inscrever e participar, quais seriam as linhas de pesquisa e fazer um pouco dessa divulgação de vocês. Ora, nós estamos neste momento, a universidade está um pouco fechada por causa das questões da pandemia, essas situações. Mas assim, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim... Nesses últimos tempos. Ora bem, o que acontece normalmente, isto é integrado em projetos. Nós costumamos contratar licenciados, quem já tenha mestrado, ou quem já tenha doutoramento, para integrar projetos que são contratados, projetos esses, nomeadamente na área por exemplo, do Smart Parks, que foi um projeto que procurou as áreas protegidas nas ilhas, nesse caso numa ilha específica, foi um piloto, foi um projeto piloto, que tínhamos áreas protegidas e depois perceber o planeamento que se podia, ou que se deveria fazer para continuar a proteger essas áreas protegidas do âmbito da ecologia, mas também da componente marinha e da dinâmica costeira. E, portanto, são normalmente é este o ponto de partida para depois estudantes fazerem a seguir um doutoramento seguindo linhas nesta área, quer do planeamento, quer da geografia, quer da geologia. Na área da geologia há em vulcanologia, há em ambiente, portanto, que é extremamente, a geologia do ambiente é extremamente vasto, portanto cabe lá tudo, cabe desde a hidrogeologia, desde a geologia costeira, cabe a geotecnia, portanto, cabe uma série de disciplinas dentro da geologia do ambiente, planeamento,
E, portanto, são esses, neste momento, a Faculdade de Ciências, na área da Geologia, oferece doutoramento, mestrados em Vulcanologia e em Geologia do Ambiente, e oferece doutoramentos na área da Geologia do Ambiente e na área da Vulcanologia. Para ingressar cá, para não tornar essa entrevista enfadonha, há uma série de parâmetros a cumprir. Há até para alunos de língua portuguesa, no caso presente de estudantes brasileiros, no caso de estudantes guineenses, de estudantes cabo-verdianos. Um teste de inglês? Há uma vantagem, porque há digamos, quase protocolos que permitem facilitar a presença desses alunos. Quanto às bolsas, neste momento as bolsas, nós mudamos de governo agora recentemente, de governação, e portanto antes as bolsas tinham estado, bolsas para doutoramento, para se concorrer a essas bolsas estavam, digamos, em banho-maria, como nós costumamos dizer, ou seja, estavam canceladas, foram abertas muitas, mas depois ficaram canceladas, porque não havia dinheiro também para mais. Com a mudança do governo, que tem uma cor política diferente, e está também está desde 2 meses, coisa assim do género, a governar, portanto ainda não colocou cá fora quais são as novas orientações e o que é que vão fazer. Até porque, neste momento, estamos a viver do problema da pandemia, há preocupações muito maiores. Paulo, então, vou pedir, deixe aí uma mensagem. O endereço. Uma mensagem. Se quer dizer, posso deixar o endereço se para algum aluno que esteja interessado. Vai estar na descrição do vídeo, né? Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui no YouTube o endereço da universidade, né? Também nos créditos vai estar o nome do professor Paulo Amaral Borges, com o seu contato dentro da Universidade dos Açores, em Portugal. Então, isso vai estar estou disponível para quem quiser me contactar, com gosto. É só ir lá, clicar e se inscrever no canal, ativar o sininho e deixe seus comentários, que é muito importante para que a gente melhore e vá avançando nessas entrevistas. Mas eu quero te pedir, Paulo, uma mensagem final aí para os profissionais, para os estudantes que gostariam de seguir nessa sua área de investigação, né, que é essa geologia costeira, né? E para finalizar, como você avalia a importância da década dos oceanos, né? Que hoje nós estamos aí na década dos oceanos da ONU, né, 2030, Exato. E esse é o nosso foco principal aqui dentro do canal Abeco a Consciência, junto ao 18º Congresso Brasileiro da Abecoa, que será em 2022, presencial em Porto Seguro, na Bahia. Então, fique atento para as novidades e se inscrevam na associação e também não deixe de participar do Congresso. Já deixo até um convite a você, a seu grupo, né, que vem estar aqui com a gente, conosco, em Porto Seguro, em 2022. Esperamos que sim. Então, deixe a sua mensagem, por favor. Ok. O que eu posso dizer é sobre a área sobre a geologia costeira, é uma área de futuro, porque é de futuro porque cada vez mais as pessoas irão procurar a faixa costeira como a zona de eleição para lazer, para viver, para indústria turística, etc. E, como disseste muito bem no princípio, são zonas com uma dinâmica muito importante e muito rápida,
mas também extremamente sensíveis. E, portanto, é importantíssimo esses trabalhos nessa área. E, portanto, e é uma área que é apaixonante, porque nós vamos descobrindo aquilo que no dia a dia é corriqueiro para muitas pessoas, para nós começa a ser interessante. E, portanto, há com certeza a possibilidade de fazer trabalhos nessa área, porque há muito por fazer. Nos Açores ainda há muito para fazer. No próprio Brasil, com certeza que, dada a dimensão que o Brasil tem e a costa enorme que tem, riquíssima que tem, com certeza que terá também muito que fazer. E entrando na década estando na década dos oceanos, sendo um dos 4 objetivos principais, um dos 4 grandes objetivos, ser, digamos, ações que suportem a investigação marinha, a monitorização e a avaliação de tudo isto para que tenhamos uma sustentabilidade do oceano, vão surgir, e espero eu que surjam, oportunidades e financiamentos para a investigação nestas nossas áreas. É verdade que é dos oceanos, mas a geologia costeira faz uma interface entre o oceano e a terra, e muitas vezes o estado do oceano resulta do estado da terra, não é? Do continente. Quando eu digo terra, digo a parte continental ou a parte insular. Quanto à década dos oceanos, pois esse programa acho que é extremamente interessante. Espero que não seja engolido por grandes grupos e acima de tudo que não sirva para produzir calhamaços de relatórios que às vezes não têm grande sumo. É uma oportunidade de ouro, realmente os oceanos são fundamentais, é uma oportunidade que nós temos, nós raça humana, nós seres humanos, integrados neste planeta com todos os outros seres vivos, é uma oportunidade de ouro que temos, porque foi de lá que nós viemos do mar, a vida veio do mar, veio do oceano, e portanto nós temos que a preservar e temos que a conhecer melhor e mantê-la sustentável. Acho que é um projeto interessantíssimo. Tenho algum receio porque sabemos que infelizmente existem lobbies, e eu dou o exemplo quando se fala da subida do nível médio das águas do mar, nós temos projeções de 8 centímetros nos próximos 100 anos, como temos projeções de 80 centímetros nos próximos 100 anos. Claro que isto tem a ver com lobbies que financiam essa investigação. Espero que não aconteça isso neste tema tão importante para a nossa sobrevivência até como espécie humana. Ok, Paulo. Então, nós, de novo, do canal Abeco a Consciência, uma parceria entre a Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, a ABECOA, com a Universidade Federal da Bahia. Agradecemos você pela presença, por nos expor aí um pouco da sua carreira, um pouco dessa sua linha, nos contar sobre essas ilhas oceânicas tão fantásticas, que é o arquipélago dos Açores. E ficamos por aqui. Até o próximo programa. Até logo. Até logo.